Confesso que estou temendo e tremendo, mas estou totalmente na dependência do Espírito Santo aqui. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu creio que o Senhor irá falar com cada um aqui. Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1, que diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quero ler mais uma vez: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você pode se assentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor? O Senhor colocou um tema no meu coração para esta mensagem, e o tema é posicionamento que ativa o propósito. Eu queria que você repetisse comigo: posicionamento que ativa o propósito. Depois da morte de Salomão, o povo se dividiu em duas partes. De um lado ficou o reino do norte, que era Israel, e do outro lado o reino do sul, que era Judá. E Deus levantou profetas para alertar os dois reinos acerca do pecado, da idolatria. E o primeiro afetado devido à sua desobediência foi o reino do norte, que foi invadido pela Síria, destruído, o povo levado cativo. Era um alerta para Judá que, se eles permanecessem nos mesmos caminhos, o mesmo aconteceria com eles. Porém, a Bíblia nos relata que no 14º ano do rei Ezequias, que era o rei de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, sobe contra as cidades fortificadas de Judá. Cidades estas como Laquis, Hebrom, Belém, uma a uma foi tomada pelo exército de Senaqueribe. Após serem tomadas essas cidades, que eram conhecidas como cidades fortificadas, o novo objetivo de Senaqueribe é tomar Jerusalém. E ele então decide enviar um mensageiro, cujo nome era Rabsaque, um homem cruel, arrogante. Ele chega diante dos oficiais, dos servos de Ezequias, os quais pediram para que ele entregasse a mensagem em aramaico, que era uma língua muito usada pelos reis, pelos impérios. Era como se nos dias de hoje fosse o inglês. Porém, Rabsaque vai dizer: enviou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para falar estas palavras. Não me enviou ele aos homens que estão assentados no muro, para que eles possam comer convosco do seu próprio excremento? A ideia de Rabsaque não era somente falar ao rei, mas era falar principalmente ao povo. E os oficiais de Ezequias queriam impedir que essa mensagem chegasse ao povo. Porém, a mensagem de Rabsaque, dita por Senaqueribe, foi: assim diz o rei, não deixes Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de livrar-vos da sua mão. Nem deixai Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará desta cidade, não será entregue na mão do rei da Síria. Perceba que o intuito, o objetivo de Rabsaque era abalar o psicológico do povo, era criar uma guerra na mente do povo antes mesmo deles invadirem a cidade. E perceba o principal: Rabsaque queria que a confiança do povo, tanto em Deus quanto em Ezequias, fosse quebrada. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias havia orientado o povo que não respondessem às afrontas do inimigo. E bem disse, como a irmã disse aqui, referente às afrontas. Mas o povo não respondeu às afrontas do inimigo, porque o desobediente, ele se entrega às afrontas do inimigo, mas quem obedece à liderança e às orientações do rei, permanece firme. E é esse o primeiro ponto. Rabsaque queria
desestabilizar, fazer com que a confiança do povo, tanto em Deus quanto na liderança, fosse quebrada. Mas o povo seguiu as orientações da liderança. Glória a Deus. E quando Ezequias soube dessas palavras, ele rasga suas vestes, se cobre de pano de saco, e ele entra na casa do Senhor. Ele não tomou uma atitude precipitada, ele não tentou resolver na força do braço dele, mas ele buscou direção da parte de Deus. Porque uma liderança carnal, ela vai tentar resolver do jeito dele, mas uma liderança que está debaixo de um propósito, vai seguir o que Deus falar para ela fazer. E Ezequias estava debaixo de uma direção neste momento. Glória a Deus. E quando Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco, ele consultou o profeta Isaías. E a resposta do profeta foi: assim diz o Senhor, não temas as palavras que tens ouvidos, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para a sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. Alguns versículos depois, a Bíblia vai dizer que quando Isaías entregou a mensagem para Ezequias, naquela mesma noite, enquanto o exército da Síria estava ali confiantes que iriam invadir mais uma cidade, o anjo do Senhor desce e mata 185 mil assírios. Grande foi o livramento que Deus havia dado, mas o povo permanecia nos caminhos errados. Deus continuava alertando e o povo continuava ignorando o que Deus falava. Aí Isaías começa a profetizar que a Babilônia chegaria. O problema já não seria mais a Assíria, e sim a Babilônia. E no capítulo de Isaías, no capítulo 39, versículo de número 6, Isaías vai dizer a Ezequias: eis que virão dias que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais, até os dias de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E o tempo que Isaías profetizou que a Babilônia chegaria, chega. E a Babilônia invade, leva o povo cativo, destrói Jerusalém. Agora eles estão longe de sua terra, eles estão longe da terra da promessa. O escritor de Salmo 137 vai dizer que eles estavam junto aos rios da Babilônia e choravam se lembrando de Sião. Eles já não conseguiam mais entoar cânticos ao Senhor em uma terra estranha. As harpas já estavam penduradas nos salgueiros da Babilônia. Era a dor de quem sabia que estava longe do lugar da promessa. Mas o Deus que corrige é o Deus que restaura. Ao todo foram aproximadamente 70 anos na Babilônia. E do capítulo de número 1 de Isaías ao capítulo de número 39, grande parte das mensagens são mensagens de confronto, mensagens de juízo, mensagens de advertência. Mas no capítulo de número 40, o tom da mensagem muda e vai dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, já que a sua servidão é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu da mão do Senhor por tudo aquilo que já havia feito, por todos os seus pecados. E o tempo de sair da Babilônia chega. Ciro, rei da Pérsia, liberta os judeus. Eles voltam para Jerusalém. E eu creio que eles estavam talvez no caminho, pastor Renilson,
pensando que seria um cenário de festa, que seria um cenário de alegria quando eles chegassem. Mas quando eles chegam, Marinho, Jerusalém está em ruínas, o templo está caído, os muros estão caídos, as portas estão queimadas. Agora imagina comigo aqui o cenário: a pessoa passou 70 anos cativa, 70 anos longe do lugar da promessa por conta de escolhas erradas, e agora eles se deparam com um lugar que eles tinham, tudo que eles tinham na mão, que eles não valorizavam, agora está em ruínas. E agora, para reconstruir, porque eles perderam tudo aquilo que eles tinham por escolhas erradas, decisões erradas. E agora eles vão ter que reconstruir. E algo que me chama a atenção, e para dar ênfase aqui na minha ministração, é que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão, que estava destruído, havia perdido ali, a guerra, bombas como Hiroshima, Nagasaki, haviam destruído o país, tsunamis, desastres, e o país estava completamente destruído, tanto na economia quanto na infraestrutura. E é aí que se nasce um método chamado Kaizen, que significa melhoria contínua ou melhoria para melhor. Que consiste em quê? Que a reconstrução não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas o Kaizen consiste em quê? Melhoria contínua, passo a passo, muro por muro, degrau por degrau, casa por casa. E era exatamente esse cenário que o povo se encontrava. Pelas escolhas erradas, pelas decisões erradas, que levaram eles à ruína, agora eles vão ter que reconstruir tudo de novo. E o que o Senhor fala conosco aqui nesta noite é que às vezes, por conta de decisões erradas na nossa vida, a gente quer reconstruir tudo de novo, quer reconstruir tudo de uma hora para outra. E o que o Senhor está dizendo aqui, que a reconstrução é como fosse o Kaizen, é uma melhoria contínua, é algo que é constância, é algo que é diário. Você não vai reconstruir tudo da noite por dia. O que o Japão fala sobre isso é o Kaizen, mas para o cristão é a renúncia diária, a santificação diária, a constância. Há uma frase que diz que a persistência é o caminho do êxito. Mas às vezes a gente quer que Deus reconstrói para nós aquilo que a gente destruiu por decisões erradas, por caminhos errados que decidimos seguir. E o povo se encontrava exatamente nesse cenário. O que a Babilônia destrói em um dia, Deus reconstrói no processo. O que o inimigo derruba de repente, Deus levanta passo a passo. E diante desse cenário de ruínas, de destruição, eu acredito que Isaías levanta os olhos e ele vê além dos 70 anos perdido. Eu acredito que ele vê além das ruínas. Eu acredito que ele vê além das decisões erradas que o povo tomou. Porque o maior erro nosso é querer recuperar o tempo perdido, mas não há reembolso para o tempo perdido. E o que podemos fazer é não perder mais tempo. Ou você quer perder mais 70 anos por decisões erradas? Ou você prefere viver em ruínas? E diante desse cenário, Deus vai liberar uma palavra profética,
Uma palavra que tem poder de levantar o que está caído. Uma palavra que tem poder de dar ânimo ao que está desanimado. Uma palavra que tem poder de mudar vidas. Uma palavra que tem poder de encorajar quem está se sentindo com medo. Uma palavra que tem poder de mexer com estruturas. E Isaías vai dizer: levanta-te, resplandece, porque é chegada a vossa luz, e a glória do Senhor virá sobre vós. Era uma promessa para um povo que tinha perdido muito tempo por escolhas erradas. Era um despertamento para um povo que estava vivendo em ruínas. Era o povo de Deus, mas estava em ruínas, e agora tinha que tomar uma posição para reconstruir aquilo que eles mesmos destruíram. Agora perceba a primeira palavra, a primeira ordem que Deus dá: levanta-te. E há momentos na palavra de Deus em que Deus só se dispõe a falar, que Deus só se dispõe a fazer mediante a um posicionamento. Porque o posicionamento é o ato de tomar um lugar devido, uma postura clara ou uma atitude intencional diante de algo. Vem comigo na palavra midianita. Josué capítulo de número 1, versículo de número 2, como disse o evangelista Pedro: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Havia uma promessa, algo preparado para Josué e o povo, mas eles só conquistaram mediante a um posicionamento. Por que, pastor Renilson? Porque posicionamento que ativa propósitos. Aleluia, em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 7, o anjo do Senhor veio novamente a Elias pela segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Elias precisava ser renovado. Elias estava abatido, Elias estava entristecido, mas a renovação só veio mediante a um posicionamento. Por que, irmão Vinícius? Porque posicionamento que ativa propósitos. Jeremias capítulo de número 18, versículo de número 2, Deus vai dizer a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Havia algo preparado para Jeremias ouvir, mas ele só ouviu mediante a um posicionamento. Por que, irmão Lucas? Porque posicionamento que ativa propósitos. Atos capítulo de número 9, versículo de número 6. Saulo vai dizer a Jesus: o que queres que eu faça? Jesus vai dizer: levanta-te, entra na cidade, porque lá te será dito o que convém fazer. Saulo só recebeu uma direção e uma transformação depois de um posicionamento. Por quê? Porque posicionamento que ativa propósitos. Eu não sei a forma que você chegou aqui nesta noite, mas Josué só conquistou depois que ele se posicionou. Elias só foi renovado depois que se posicionou. Jeremias só ouviu depois que se posicionou. E Saulo só recebeu uma direção e uma transformação depois de um posicionamento. Porque posicionamento que ativa propósitos. E às vezes a gente espera o melhor cenário para querer reconstruir. Às vezes a gente fala: quando eu tiver condições melhores eu vou fazer. Mas há uma frase de Mário Cortella que me chama muita atenção, que ele diz: faça,
nas condições que você tenha, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. E o que o Senhor está dizendo nesta noite é que se você consegue só colocar um tijolo no lugar certo, então só coloque o tijolo. Faça nas condições que você tenha. Reconstrói nas condições que você tem. Se você só consegue dar um passo, então só dá um passo. Não queira pular, querer adiantar, fazer uma coisa que você não consegue. E é exatamente isso que nós precisamos entender nesta noite. Que se queremos ativar os propósitos de Deus para a nossa vida, precisamos nos posicionar. Para toda ação tem uma reação. E às vezes a gente espera Deus ativar o propósito para depois a gente se posicionar. Mas nesta noite o Senhor está dizendo que é o contrário. Primeiro você se posiciona, depois Ele ativa o propósito. Mas não basta somente levantar. É necessário resplandecer. E resplandecer quer dizer brilhar com intensidade. Ou refletir o brilho de algo. Projeta para nós Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Glória a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O primeiro aspecto, assim resplandeça a vossa luz. E como que a gente pode resplandecer? Com oração, com jejum, palavra, santificação. Em Levítico 6,13 vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote tinha, que colocar a lenha todos os dias pela manhã. Todos os dias. Não era um dia ou outro, era todos os dias. E sabe qual é o nosso maior erro, pastor Maico? É achar que a lenha de ontem vai aquecer o hoje, mas a lenha de ontem já queimou, já virou cinza. Eu vou falar igual o meu irmão Lucas, vou descer o nível para você entender. E tem gente querendo viver de lenha passada, lenha que já queimou. Um dia eu já fiz, um dia eu já evangelizei, um dia eu já trouxe almas para Jesus, um dia eu já ajudei na obra de Deus, um dia eu já busquei a cadeira, um dia eu já coloquei água para o pastor, um dia eu já fiz algo para Deus, mas essa lenha já queimou, irmão. Deus quer lenha nova. Essa lenha já virou cinza. Que Deus quer saber é de hoje. Ótimo, que você já fez muito para Deus, mas o que você tem feito? Mas é necessário colocar lenha todos os dias. É necessário a oração, a palavra, a santificação. E o segundo aspecto, pode voltar lá no 5,16 de Mateus. Pode deixar na tela. Assim resplandeça a vossa luz. Segundo aspecto, diante dos homens. Testemunho que ilumina. Testemunho que edifica. E a nossa fé não pode ser vivida apenas no secreto, mas deve manifestar-se em atitudes visíveis que glorifiquem ao nosso Deus. Às vezes, a única Bíblia que as pessoas vão ler é a nossa vida. E precisamos fazer com que essa luz seja testemunho aonde a gente trabalha, na nossa família, diante dos nossos amigos, pessoas que nos conhecem, dos vizinhos. Essa luz não pode ser escondida. Ela tem que ser testemunho
daquilo que a gente reflete. E o terceiro aspecto, para que vejam as vossas boas obras. A luz não é algo interno, mas ela se manifesta de ações concretas. A Bíblia diz que a fé, se não tiver obras, ela é morta. Mas as obras não salvam, mas elas confirmam a fé verdadeira. Então, que a gente possa manifestar isso que resplandece dentro de nós através das obras. E sabe o que me deixa às vezes indignado, às vezes até comigo mesmo? É porque quando a gente estava no mundo, a gente dava um jeito para tudo. Agora quando vem para a casa de Deus é uma dificuldade, às vezes de chamar alguém, de resplandecer, de fazer com que você seja a ponte para outras pessoas conhecerem a Deus. E às vezes a gente tem que entender que resplandecer não é somente a gente estar na igreja e estar dando glória a Deus, não. Mas é fazer com que essa luz seja transmitida para outras pessoas. É fazer com que, como o tema, né, do congresso, da festividade, é frutificar. E o que a gente tem frutificado na obra de Deus? Hoje eu até brinquei com um amigo meu que está aqui hoje. Falei, caramba, mano, no mundo a gente botava 8, 9 pessoas para ir no baile funk dentro do carro. Se tiver que encher o carro hoje de novo para ir para a igreja, não vai encher. E às vezes a gente perde. Parece que quando a gente está no mundo, a gente tem mais empolgação de fazer as coisas. Tem mais desejo de fazer, de dar um jeito, de levar alguém para algum lugar. Mas e na casa do Senhor? Precisamos manifestar as boas obras. Resplandecer quer dizer isso também. É a gente orar, santificar, manter a chama acesa. Testemunho, dar testemunho daquilo que está refletindo em nós, da luz, através das obras. E o último, para que o vosso Pai que está no céu, para que glorifique o vosso Pai que está no céu. A luz não deve ser egocêntrica, mas deve ser teocêntrica. É tudo para a honra e para a glória de Deus. João vai dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. E Paulo reforça, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em Romanos 12, 2, vai dizer, não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a verdadeira transformação não começa no corpo, mas começa na mente. Não adianta você se posicionar, mas a sua mente está indo na contramão, você está pensando tudo ao contrário. Mas o corpo e a mente tem que estar alinhados junto. Isaías falou, levanta-te e resplandece. Mude o seu posicionamento, mas mude a sua mentalidade também. E às vezes, a gente até levanta, mas a nossa mente já está reclamando de 1 milhão de coisas que está acontecendo. Às vezes você até está fazendo, mas sua mente está dizendo, não vai dar certo. Ixi, eu não sei não.
De nada adianta acender a luz se a nossa mente insiste em permanecer na escuridão. Tem pessoas que dizem que devemos matar um leão por dia. Mas por que matar um leão por dia se você pode adestrar o leão? Quem mata leão todos os dias vive em constantes guerras, vive ferido, cansado. Mas quem adestra reina sobre eles. E essa é a nossa maior dificuldade. É que as lutas sim vão vir, mas tem pessoas que estão sempre cansadas, sempre feridas. E a luta não é para nos parar. Quando Jesus acalmou ali o vento e a tempestade ali, ó, ele disse para os discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? Eu acredito que Jesus estava querendo dizer: vocês têm poder também de falar vento e o mar, acalma-se. E às vezes a gente espera muito por Jesus. E tem coisas que o Senhor já nos deu autoridade para fazer. Mas a gente está esperando. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: o posicionamento é o que ativa o propósito. Não é o posicionamento dos céus, é o seu posicionamento. E eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Naquilo que talvez seria para José um momento difícil, naquilo que talvez para José seria um momento de dificuldade, Deus estava dizendo: é só o treinamento para aquilo que eu tenho para a sua vida. E esse momento em que você se encontra em ruínas, é um momento em que Deus está te capacitando. É como diz: provado para ser aprovado. E às vezes a gente não entende, quer desistir. Mas se José tivesse desistido da prisão, ele nunca tinha chegado no palácio. Se Davi tivesse desistido no campo, ele nunca tinha se tornado rei. E às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Mas há um versículo que eu amo, que diz em João 13:7: o que eu faço hoje tu não sabes, mas amanhã você vai compreender. Mas tudo acontece por um propósito. E eu não sei a forma que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei a forma que você que me ouve pelo YouTube, pelas transmissões, está. Talvez algumas áreas da sua vida estão em ruínas. E eu queria que você fechasse os seus olhos, chamar o grupo de louvor aqui. E eu queria que você falasse com Deus. Talvez você tomou decisões erradas na sua vida. Talvez você tomou atitudes que te levaram a ruínas em certas áreas da sua vida. Mas hoje o Senhor está te dizendo que através do seu posicionamento Ele quer ativar propósitos. Através da forma que você enxergar a situação, Ele vai te mostrar que você pode alcançar lugares altos. Precisamos mudar a nossa mente. Precisamos nos posicionar diante das dificuldades, diante das aflições, diante dos medos. Era exatamente o cenário que o povo se encontrava. Mas a palavra veio: levanta-te e resplandece. De reconstrução, é noite de posicionamento.
Porque através do seu posicionamento você vai ativar os propósitos de Deus na sua vida. Às vezes queremos tanto de Deus, mas Deus vai exigir tanto de você também. Às vezes queremos que Deus nos ajude a reconstruir, mas às vezes não queremos largar os costumes da Babilônia. Não queremos largar aquilo que nos impede de viver o melhor. E a gente não percebe. Nós vamos vivendo em ruínas. Vamos vivendo sempre matando um leão por dia e não adestrando. Pela falta de posicionamento. A falta de posicionamento diante de Deus. Falta de posicionamento diante das nossas vidas financeiras, diante da nossa família, diante dos nossos sonhos, diante daquilo que queremos conquistar. Levanta-te e resplandece. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você, desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu desejo esse amor e sentir o Senhor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, assim nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca mais soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor e sentir eu sei que morro. Só os instrumentos, só os instrumentos. O momento em que você decide se posicionar é o momento mais difícil da sua vida. É um momento que parece que tudo vai dar errado. É um momento que parece que nada que você faz dá certo. Essa é a nossa maior dificuldade. É entender que o momento difícil tá te treinando
avivar os propósitos de Deus na sua vida. O teu momento de tormento, o teu momento de tristeza, é o momento que Deus está te lapidando para viver os propósitos dele. E é aí que o inimigo mais age. É aí que o inimigo tenta impedir, causar medo, causar insegurança. A mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma decisão. Ela não vou viver mais dessa forma. Eu vou tomar um posicionamento. Mas ela tinha que correr riscos. E às vezes, se posicionar, você vai ter que correr riscos para viver os propósitos de Deus. Porque o risco que ela poderia acontecer é dela ser apedrejada até a morte. Mas ela estava disposta a correr riscos para viver os propósitos de Deus. Ela rompeu a multidão. Porque às vezes a gente se preocupa muito com as pessoas que estão ao nosso redor, dizendo o que essa pessoa vai pensar de mim se eu tomar um posicionamento. O que essa pessoa vai pensar ou vai falar se eu tomar uma atitude diferente, se eu largar isso para viver os propósitos de Deus. Você está disposto a romper a multidão nesta noite? Você está disposto a correr riscos para viver o propósito de Deus? Ou você vai continuar vivendo em ruínas? Porque é somente o posicionamento que ativa propósitos. Eu quero orar por você, que você sentiu que essa palavra hoje foi para você, que você precisa tomar um posicionamento, que você não aceita mais que certas áreas estejam em ruínas na sua vida. Mas nessa noite você tem a oportunidade de tomar um posicionamento. Você tem a oportunidade de fazer uma escolha diante das suas situações, diante das coisas que têm acontecido. E eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que sentiu que necessita tomar um posicionamento diante das circunstâncias da sua vida. Você que sentiu que precisa tomar uma decisão, um posicionamento diante daquilo que está em ruínas. Eu quero orar por você. É tempo de reconstrução na fonte bíblica Ágape nessa noite. É tempo de reconstrução. Chega de viver em ruínas. Eu quero que você venha aqui na frente. É noite de posicionamento. É noite que você vai sair desta igreja e tomar posicionamentos diferentes para a sua vida. Queria pedir para os pastores, evangelistas estarem orando. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Essa família só será reconstruída com posicionamento. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz.